preocupação com a formação integral da criança, e essas escolas estão vindo e trazendo algo muito importante, porque a base da formação infantil é a coordenação motora. Então, conversando com a Camila, o intuito da gente hoje aqui é incomodar um pouco vocês, mas no sentido de despertar para a importância disso. Porque quando a gente pensa em coordenação motora, principalmente uma visão mais modernista, assim, a gente tende a olhar de forma fragmentada a criança, né? A criança vai desenvolver coordenação motora e esse desenvolvimento da coordenação motora fica restrito só à parte física. Mas o impacto do desenvolvimento motor, ele vai em todas as dimensões humanas. Vai na parte cognitiva, vai na parte emocional, afetiva, social. Gente, isso é muito verdade, tá? Então, a ideia é a gente despertar para que, se tiver alguém aqui que tenha um filho que está com um atraso motor, é possível reverter isso. Escola, pais, trabalhando junto, tá? E vale muito a pena o esforço, porque requer esforço de todo mundo, tá bom? E quando a gente fala de movimento, né, de desenvolvimento motor, a gente não está falando somente da parte física, tá? A gente está falando de um processo que a criança é inserida e que vai fazer durante esse processo de aprendizagem motora, ela vai começando a trabalhar também questões cognitivas, que vão refletir no dia a dia dela, vai refletir dentro da sala de aula, vai refletir no futuro dela, na formação geral dela. A gente vai estar falando de impacto na vida social, porque as crianças bem coordenadas, aí já dizem que elas são mais encorajadas para brincar com os colegas. As crianças bem coordenadas, elas têm um interesse maior pela prática esportiva. A gente sabe que inserir um filho no esporte, principalmente ali na adolescência, é muito importante ele estar focado no esporte, né? Gastar energia com o esporte. Mas tudo isso precisa de um investimento logo aí na primeira infância. E quando a criança ela tem uma boa relação com o treinamento físico, a chance dela replicar isso no futuro é muito grande. Os dados nos mostram isso, né? Então, tá aí, a gente já começa a olhar o desenvolvimento motor com outros olhos. Opa, peraí. Se eu estou aqui, né, é muito bom estar falando com pais comprometidos, né, porque de fato eu trabalho em outras escolas e não se fala tanto no desenvolvimento motor. E esse ano aqui no Fragata, a gente deu um salto enorme, né? A tia Vivi de manhã está trabalhando psicomotricidade todos os dias com as crianças, né? Então as crianças já vão chegar para mim no fundamental, pô, vai ser muito maneiro trabalhar com eles no fundamental, porque já vai vir com uma base forte. E é muito sobre isso, né? E o que é a coordenação motora? Ela é dividida em dois tipos de coordenação, a fina e a grossa. A coordenação fina, ela está relacionada com pequenos grupos musculares, né? Mais habilidades manipulativas, que são extremamente importantes na alfabetização. Então, cabe ao pai também estimular o filho com coordenação fina, porque vai melhorar a alfabetização dele, a escrita dele, vai melhorar a performance dele dentro da sala de aula e vai melhorar também o dia a dia, porque quem tem um pouco mais de filho do que a maioria das pessoas, como eu no caso, tenho 5 filhos, quando o seu filho tem autonomia, gente, na prática isso faz muita diferença. A gente vai se arrumar para ir à missa, pô, a maioria deles já sabe amarrar o cadarço, por exemplo, né? Ele já sabe trocar de roupa sozinho. Isso no dia a dia dá um impacto também muito interessante, tá? Então a coordenação motora fina, ela é algo que a gente precisa trabalhar principalmente na primeira infância, se você quer que o seu filho tenha uma ótima alfabetização, tá? E ela vai ser base para as atividades do dia a dia, né? Escovar os dentes, amarrar o cadarço, trocar de roupa, corte e colagem, para segurar ter tônus muscular para segurar um lápis, poder pintar, poder desenhar, poder escrever, né? É coisa que às vezes passa despercebido para nós a importância disso, mas isso é base para a formação intelectual, tá bom? E a outra coordenação é a coordenação grossa. Quando eu falo de coordenação grossa, eu estou falando de movimentos que envolvem um grande grupo muscular, que são fundamentais da primeira até a terceira infância.
Tá? Então, quais são essas habilidades motoras fundamentais que a criança precisa explorar, precisa aprimorar, precisa dominar durante toda a infância? Tá? Ela precisa ter estímulos para ela se deslocar. Quando eu falo deslocamento, é corrida para frente, corrida de costas, corrida de lado, deslocamento de quatro, você deslocar de diversas formas. É lógico que, de acordo com a faixa etária, isso vai sendo refinado, isso vai sendo integrado também, né, combinando uma habilidade com a outra. Então ela precisa se deslocar, ela precisa saltar de diversas formas, bastante. Ela precisa aprender a aterrissar com os pés, aterrissar com as mãos. Ela precisa aprender a rotacionar o corpo dela. Ela precisa aprender a rolar para frente, fazer rolamento lateral, rolar de costas. Ela precisa desenvolver habilidades manipulativas. Ela precisa aprender a segurar objetos, né? A lança precisa segurar no alto, precisa arremessar. Isso precisa ser estimulado, porque ela, dominando essas habilidades motoras fundamentais, ela vai criar a base motora, porque, como o nome diz, são habilidades motoras fundamentais. É daí que nascem todos os movimentos esportivos. Então, se você quer que o seu filho esteja inserido no esporte, vale sim um investimento nas habilidades motoras fundamentais. A escola que a gente trabalha prioritariamente com isso, né? Apesar de ter a prática esportiva, eu estou começando a trabalhar vôlei nesse bimestre com alguns alunos, mas tem um foco muito importante. Eu estou sempre voltando nessas habilidades e aprimorando um pouco mais, porque as crianças, quando elas são bem coordenadas, você vê que eu ensino a criança a pular corda, eu ensino a criança a fazer um rolamento, a ficar de cabeça para baixo, plantar uma bananeira, elas ficam fazendo isso o dia inteiro. Elas ficam querendo brincar, elas ficam querendo se desafiar. E quando a gente fala de desenvolvimento motor, a gente está falando de uma criança que lida melhor com os desafios. A gente está falando de uma criança que desenvolve uma confiança muito grande quando ela desenvolve habilidade motora. Ela tem uma capacidade de enfrentamento maior e também de resolução de problemas, sem contar tempo de foco e atenção dentro da sala de aula. Então, desenvolvimento da habilidade motora, que tem a ver com a coordenação grossa, ela é um foco que a gente precisa dar. Tudo bem, é função do professor de educação física, mas a educação física escolar não dá conta das recomendações de prática na infância. As recomendações de prática na infância exigem um pouco mais. Aí vai entrar os pais, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a gente está falando de algo que, para você ter ideia, os tempos mudaram, né? A gente vê aí que de 20, 15, 10 anos atrás, as crianças estão com um comportamento completamente diferente, né? Eu, na minha infância, quando eu conto das coisas que aconteciam na minha infância para minha filha, a minha filha sempre fala: nossa, eu queria ser criança na sua época, né? E vai desde roubar fruta no quintal do vizinho, jogar bola e não sei o quê. As coisas do tempo mudaram, isso aí não tem como fugir disso. Mas a gente precisa compensar essa mudança, porque muitas das vezes essa mudança impacta até mesmo na felicidade dos nossos filhos. E a compensação disso realmente vai necessitar a gente estar atento no desenvolvimento motor dos nossos filhos. Para ter ideia, isso é tão sério que a Sociedade Brasileira de Pediatria deu um nome de Tríade Pediátrica da Inatividade Física. Alguém já ouviu falar nisso? Tríade Pediátrica da Inatividade Física. É o nome que deram para, como o nome diz, tríade, né, são 3 pilares. E o primeiro dela é que o quê? As crianças da atualidade estão apresentando um baixo repertório motor. Ou seja, elas estão tendo muito pouca experiência motora, e isso vai fazer com que ela crie uma dificuldade maior no aprendizado. E dentre vários outros malefícios, porque quando o seu repertório motor é amplo, você constrói um lance que os especialistas chamam de neuroplasticidade cerebral. Você começa a fazer redes no seu cérebro de conexões neurais, e quanto mais experiência motora você tem, mais redes você vai construindo, e essas redes vão interagindo uma com a outra. E o que isso quer dizer na prática? Maior facilidade no aprendizado. Não só no ambiente onde você desenvolve a parte física, mas também no ambiente intelectual. Criança com mais lateralidade, criança com domínio do próprio corpo, tende sim a apresentar
uma facilidade no aprendizado. Então, um baixo repertório motor, além de culminar também num ponto importante que é o quê? Desinteresse pela prática esportiva. Isso somado com tela é um veneno para a infância. Tá? Tem problemas hoje posturais que você só ia ter depois dos 40, tem adolescente tendo. Tá? Que por conta também desse primeiro pilar, baixo repertório motor, esses pilares eles se relacionam. E o segundo pilar, que é a dinapenia. Né? O que isso quer dizer? Baixo tônus muscular. As crianças com pouco tônus muscular, a postura vai ficando ruim. Baixo tônus muscular tem a ver com baixo nível de força, baixo nível de estabilidade, baixo nível de equilíbrio. O que isso vai acarretar? Dificuldade nos movimentos fundamentais, dificuldade na prática esportiva e problemas osteomusculares, né? Problemas articulares de forma precoce. Então, são 2 pontos. E o terceiro ponto, que eles deram o nome de analfabetismo físico, né? Tem um analfabeto que não... E tem um analfabeto físico também. O que é o analfabetismo físico? É a junção desses 2 pontos. Isso se tornou, gente, uma epidemia. Cerca de mais de 30% das nossas crianças estão sofrendo com isso. Então, provavelmente, a gente tem aqui dentro da nossa escola crianças que estão se enquadrando dentro dessa tríade. E para sair dessa tríade é um trabalho em conjunto da escola com os pais. Não tem outro caminho. Tem a parte governamental? Tem. Mas o que a gente pode fazer é trocar essa ideia para a gente despertar, para que o seu filho tenha uma ótima coordenação motora, porque você é um pai que está preocupado com o desenvolvimento físico, intelectual, espiritual, social, afetivo do seu filho, e a gente não pode esquecer que nenhuma dessas dimensões são isoladas. Uma depende da outra. Tá? Sem contar que a Organização Mundial de Saúde diz que 3 a cada 10 crianças estão de 5 a 9 anos estão acima do peso. Tá? Tríade pediátrica da inatividade física associada a sobrepeso, aí é uma bomba, né? Que vai potencializar isso. Isso é um problema que dá para se resolver, gente. Tá? Um pouquinho de boa vontade, a gente consegue reverter esses quadros. Tá? Eu estou aqui à disposição para o que precisar. Mas minha função hoje é despertar que nós precisamos estar atento ao desenvolvimento motor dos nossos filhos para que eles possam se desenvolver plenamente, tá bom? Porque, olha, existe uma relação direta entre o domínio do próprio corpo e a forma de interação comum, ou seja, quem tem um amplo repertório motor, a forma dele interagir com o mundo é mais confiante. Tá? Ele aceita mais os desafios, né? É mais segura, a criança é mais segura, mais ativa, mais participativa, e ela tende a ser diferente em vários contextos, tá? Aqui está dizendo que uma criança com um amplo repertório motor, ela vai interagir de forma segura e ativa em vários ambientes, dentro da sala de aula, no convívio social e dentro do esporte, aonde ela estiver. Está dando para pegar o impacto disso, gente, na formação? Está dando assim, para a gente perceber que, caramba, olha, meu filho precisa se desenvolver espiritualmente, precisa se desenvolver intelectualmente, mas se eu não der um foco na coordenação motora do meu filho, eu vou estar limitando o desenvolvimento integral dele. Tá? Como ampliar o repertório motor? Aqui eu vou passar rapidinho isso aqui, porque é uma confusão. Muita gente acha, não, meu filho precisa praticar vários esportes, fazer várias modalidades para ele ter um amplo repertório motor. Peraí, não é bem por aí não. Para você desenvolver uma memória muscular, para você desenvolver aquilo que a gente falou de neuroplastia cerebral, o seu filho ele precisa desenvolver sim vários movimentos, mas ele precisa explorar, aprimorar e dominar uma série de movimentos. Não basta só explorar, não basta só aprimorar um pouco, chegar no nível médio, ele tem que
dominar, ou seja, ele precisa gerar uma autonomia em todas as habilidades motoras fundamentais para ele construir esse repertório motor e esse amplo repertório motor impactar nas outras áreas da vida dele. Entendeu? Então, quando você for procurar uma modalidade para o seu filho, vou matricular meu filho, toma um pouco de cuidado, por quê? O pai bem formado, ele não fica muito focado no tipo de modalidade que o filho dele vai fazer, não. Ele tem que focar mais no profissional que vai atender o filho dele. Porque pode ser traumatizante também, gente, tem um lado negativo. Por quê? O profissional, ele precisa ter esse tipo de entendimento aqui, porque senão ele cai em algo que é perigoso para a formação motora da criança, que é o quê? Especialização precoce. Então, vou botar o meu filho no futebol. Beleza, ótimo futebol, nada contra. Pô, joguei bola a minha infância inteira. Mas se o professor ele só fala de futebol, só as habilidades que o futebol exige, só aquilo que ele trabalha, ele não passa na preparação física por essas habilidades motoras fundamentais, seu filho pode ter até prejuízos no futuro, porque de fazer compensação, porque é muito movimento repetitivo, vai gerando compensação no corpo, uma certa assimetria muscular que pode culminar numa lesão futura ali. Então, é fundamental o quê? Toda modalidade física na infância é para construir uma base motora, não é para alto rendimento, não é para... pode vir um talento? Pode investir nesse talento? Pode, mas tem que ter muito cuidado. Tá? Os números dizem que de 2 a 4 crianças entre 1000 vão para o alto rendimento. Então, uma proporção muito baixa para a gente dar tanta importância assim para o alto rendimento. O que fica mesmo é o quê? O profissional que não trata a criança como um adulto, que sabe trabalhar, usar da natureza das crianças para poder formatar as aulas dele, e o profissional que entende de desenvolvimento motor para que a aula dele não cause uma especialização precoce, mas seja base para qualquer outra modalidade esportiva. Beleza? Beleza. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as recomendações de prática. É legal falar sobre isso. O que é recomendação de prática? É para a gente avaliar se os nossos filhos estão se movimentando de forma suficiente para suprir a necessidade dele, porque a criança precisa gastar energia. E por que a criança é tão agitada às vezes? É porque ela tem muita energia e ela precisa extravasar isso. E muitas das vezes a gente não está colocando os nossos filhos para gastar essa quantidade de energia necessária para suprir essa demanda aí. Então vamos lá, de 3 a 4 anos. Quem é pai de criança de 3 a 4 anos aqui? A recomendação de prática, aí ele está falando também de gasto energético, tá? Não é muito de desenvolvimento motor, não. A criança ela precisa estar se movimentando por dia, pelo menos, não é para você ficar cronometrando isso não, é para você olhar e ver se está um pouco próximo disso ou não, porque não tem como, né? Não tem nem tempo, muito tempo para isso, mas a ideia é o quê? 180 minutos por dia, tá? Recomendação de prática. Em qualquer intensidade, mas pelo menos 60 minutos por dia de intensidade moderada a vigorosa. Aí como é que eu vou fazer para meu filho se movimentar de atividade? Né? Não precisa ser o tempo, 60 minutos direto. Pode ser 10 minutos aqui, 20 ali, 30 ali. É difícil hoje em dia, né? Colocar uma criança para se movimentar 60 minutos, mas é a necessidade da criança. Bom, então tem que falar da necessidade. Solta ele numa praça com uma bola, dá uma missão. Tem até um exemplo legal que o Felipe, eu vi que ele estava gostando de pendurar nas coisas. E a criança aprender a pendurar é muito interessante. Desenvolve força na pegada, né? Melhora ali algumas questões articulares também, de estabilidade. Ele começou a pendurar e ele viu um vídeo lá que a pessoa ia atravessando assim, só que ele não tinha força suficiente. Aí toda vez que ele ia na praça, eu falei, beleza, vou dando uma missão, para você conseguir fazer isso aqui, você tem que estar sem força, né? Você tem que ficar pendurado aqui e contar até 20. Quando você conseguir ficar até 20, você me chama. Aí você vai para a fase 2. Aí beleza, ele ficou pendurado lá e não conseguiu na primeira. Na segunda vez, pai, eu fiquei até 20. Caramba, parabéns, a gente tem que comemorar todas as conquistas. Caraca, filho, você é fera demais. Nossa, conseguiu. Vamos para a fase 2. Segura aqui, coloca uma mão aqui e a outra aqui. Aí passou da primeira comemorando. Aí deixei ele lá. Passou da primeira, no primeiro dia conseguiu 3. Aí toda vez que ele ia para a praça, ele ficava lá. Aí foi esses dias, né? Levou ele pro clube e mandou o vídeo para mim. Ele atravessou um negócio lá que era como daqui no Fábio ali, mais ou menos, ele foi atravessando e segurando. Caramba,
Então assim, solta na praça e dá uma missãozinha para ele lá, solta uma bola, ó, você tem que arremessar a bola, sentar em tal lugar, eles vão desenvolvendo sozinho também. Mas a gente precisa dar esse estímulo para eles, tá? Não soltar e deixar, que às vezes se solta, às vezes a criança não sabe nem o que fazer. Então a gente precisa dar um estímulozinho para eles começarem Isso desenvolve muito a autoestima, tá, gente? Então, eu falei do impacto da coordenação motora na parte cognitiva, né, de neuroplasticidade, o próprio ensinamento do movimento, ele já traz muitas questões cognitivas que vão impactar dentro da sala de aula, enfim. Mas também tem a questão social, né? O que a aprendizagem motora traz? Superação. Algo que você não conseguia fazer, aí um bom instrutor ajeita aquele negócio de uma forma mais simples, vai progredindo, aquilo que era muito impossível para a criança fazer, de repente ela se vê fazendo. O que vai acontecer aqui dentro? Caramba, eu sou capaz, eu consigo, eu aceito o desafio, manda mais que eu dou conta. Isso é muito bom. As crianças não estão muito encorajadas a fazer exercício físico. Eu falo isso com propriedade. As crianças hoje em dia, em sua grande maioria, você dá um desafio, muitos deles ficam um pouco retraídos porque não vou dar conta disso não. Então é muito importante introduzir o seu filho nesse caminho de desenvolvimento motor, porque isso vai trazer uma autoestima absurda para ele, e que não vai ficar só no ambiente do treinamento, ele vai levar essa autoestima para outras áreas também. Bom, e também tem um impacto social, né? Pô, você vai querer brincar mais com seus amigos, quando tá a galera lá, você não vai ficar, tá numa festa de aniversário, você fica quietinho, não. Você se sente confiante para brincar, você se sente mais ativo, você quer participar, é natural isso acontecer, tá bom? E recomendação de prática de crianças de 5 a 17 anos, 60 minutos também de atividade. Esse aqui de 60 minutos, gente, não é por dia não, tá? São pelo menos 3 vezes por semana. Crianças de 3 a 4 anos, tá? 60 minutos pelo menos 3 vezes por semana. Agora, de 5 a 17 anos, são 60 minutos por dia. Mas é bom também, principalmente quando entra na puberdade, colocar alguns exercícios de força também, tá? Exercício de força nessa faixa etária vai ter um impacto muito legal, que vai refletir também na confiança das crianças. Investir para que eles tenham uma boa relação com o treinamento físico, tá? Quem aqui teve uma educação física escolar ruim? Bem, na minha geração a maioria. Quem estudou no colégio que eu estudei, a prova do professor é o seguinte: tinha um caminho lá com uma trilha, quem der mais volta fica com a nota maior. Coitado daquele que estava com sobrepeso. Não, e detalhe, tinha gente com deficiência na minha sala, tá? A gente soltava a bola, era um negócio assim. Só participava quem já vinha com um DNA já de atleta, entendeu? Porque era um negócio muito louco. Então, assim, traumatizou muito a nossa geração. Muitas pessoas são sedentárias hoje porque tiveram uma relação ruim com a atividade física lá. E a escola tem essa função de trazer o quê? Cara, treinar é maneiraço. Fazer exercício é maneiraço. Entendeu? Por mais que muita gente torça o nariz para isso hoje, mas para a criança é maneiraço. Por quê? Porque ela vai treinar brincando, vai treinar no ambiente lúdico. Então é maneiraço. Então ela vai ficar isso na memória dela, então a chance dela se tornar um adulto ativo, um adolescente ativo, é muito maior. Deixa eu passar aqui. Eu vou fazer uma passagem aqui rápida para a gente fazer uma avaliação de como é que estão os nossos filhos. Porque de acordo com a faixa etária, igual eu falei, a gente vai desenvolvendo as habilidades motoras fundamentais, a gente vai aprimorando ela, né, ao longo. Por exemplo, crianças de 3 aos 6 anos, ela aprende de forma isolada, agachar, saltar, depois ela vai aprimorando isso, vai desenvolvendo, vai colocando variações nesses movimentos. E depois ela chega um momento que ela começa a combinar um movimento fundamental com o outro, ela já corre, salta, enrola, então ela vai aprimorando isso ao longo do tempo. Mas a gente pode avaliar dentro da nossa casa se os nossos filhos estão dando conta de alguma coisa, porque existem janelas de oportunidade para você estimular o seu filho no momento certo. A gente não pode queimar etapa, a gente não pode negligenciar, mas também a gente não pode cobrar aquilo que a criança não pode dar.
Isso é importante. Então, para que a gente ganhe tempo, tem alguém aqui com crianças de 1 e 2 anos na escola? Não, mas tem em casa, né? Então vamos falar. Olha só, de 1 a 2 anos, tem ali um desenvolvimento da atividade motora grossa inicial e o início da coordenação fina, tá? A criança já consegue, geralmente, se ela não consegue, você pode estimular nessa faixa etária o quê? Andar sozinho. Instável, né? Instável, mas 1 ano e meio ela já tem essa capacidade, né? Já tem que adquirir um tônus muscular que ela consegue andar sozinho, tá? Ela consegue subir em móveis baixos. Coloca lá um móvel baixo e vê se seu filho está subindo nessa faixa etária. E se ele não tiver, solta lá, fica perto dele, deixa ele que ele vai subir. Bom, isso aí é bom para a gente estimular também. De 1 a 2 anos, empurrar e puxar o objeto. Coloca a cadeira ali, vai empurrando, vai puxando para cá, tá? Comer com as mãos, tá? Pode estimular a comer com as mãos, tá? E começar a usar a colher. Começa de forma grosseira, mas já dá uma colherzinha para ele segurar, vai errar o alvo, vai lambuzar tudo, mas deixa que ele vai naturalmente desenvolvendo, tá? Rabiscar com lápis, dá um lápis na mão dele, vai sair traço sem forma nenhuma, mas é importante, 1 a 2 anos, nossa, mas já dá um lápis na mão, ele vai ver o irmãozinho mais velho lá. 1 ano já? Ali, pode ser que 1 ano ele tem uma certa dificuldade, mas entre 1 e 2 anos você vai observando, tá? Ou ainda não, mas daqui a pouco dá de novo. Tá? Se pegar, fica próximo, né? Fica próximo, mas se der, e se tiver alguém fazendo perto, ele vai tende a imitar também os irmãos, tá? Ajudar a tirar as peças de roupa, tá? Você coloca em 2 anos, ali mais próximo dos 2 anos, ele não vai conseguir, mas você já levanta o braço aqui, ele já consegue puxar o braço, abaixa aqui, levanta uma perna para colocar a calça. Então, sempre quando for vestir ou tirar a roupa, pede um pouquinho da participação dele, tá? Isso vai gerando autonomia, daqui a pouco ele começa a desenvolver. Essa fase é uma fase de exploração sensorial, tá? Então, vai pegar as coisas bem, vai explorar, deixa explorar, dá objetos de texturas diferentes, essas coisas assim, tá? E movimento livre, nada sistematizado. Deixa lá, dá o objeto, observa, fica perto, porque algumas coisas podem machucar, mas fica perto e deixa livre que ele vai desenvolver, tá? Crianças de 2 a 3 anos, ali ela já começa a melhorar um pouco o controle corporal e começa a ter um início de autonomia, né? Porque por mais que você, de 1 a 2 anos, você estimulou ali, ela ainda não vai ter autonomia sobre a maioria das coisas que eu falei, mas é o início, tá? Então ela já vai começar o quê? Ela vai começar a correr com um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais, sem cair muito. Ela vai começar a chutar a bola parada, dali, ela vai lá, vai entender que aquilo é para chutar, né? Do jeitinho dela, mas ela já vai conseguir fazer isso. Ela vai conseguir subir escada com ajuda, não alternando as pernas, sobe então uma escadinha, dá a mão para ela, né? Evita pegar, estimula, né? Subir escada, isso vai ajudar bastante, tá? No desenvolvimento dela. Segurar a colher e garfo, um pouco mais de precisão, né? Já conseguir pegar ali e levar até a boca. Então, estimula, tá? Porque eu falo isso, gente, porque eu tenho crianças, né? Eu trabalho com crianças de diversas faixas etárias que com 7, 8 anos não conseguem amarrar o cadastro ainda. Mas não é, né? A criança, ela só vai conseguir se for estimulada. Então, a ideia é essa. Tirar roupa simples, né? Short, camiseta, a gente já consegue tirar. Então, deixa ele, demora 1 semana, 1 mês até, mas sempre estimulando ele a tirar o short, tirar uma camiseta, né? Você ensina todo o processo ali e aos poucos ele vai pegando. Tentar escovar os dentes, né? Deixa ele um pouquinho com a escova, ele vai tentar, depois você pega e limpa direitinho, mas já começa ali a desenvolver a coordenação fina para escovar o dente. Abrir portas, fechar a gaveta. E o ponto-chave nessa fase é o quê? Que ele começa a conectar o movimento com a intenção, né? Ele vai pegar o movimento do garfo, ele já sabe que é com a intenção de se alimentar. Então ele já começa a ter intenção junto dos movimentos. Então é uma outra fase. Crianças dos 3 aos 4 anos. Aí já começa a acontecer um avanço importante
da motricidade fina. Quem tem criança de 3, 4 anos aqui? Beleza, galera. Então vai fazendo a avaliação aí. Já consegue pular com os 2 pés? Né? Não é, quando eu falo pular com os 2 pés, não é assim não. Não, é sair com os 2 pés juntos e aterrissar com os 2 pés juntos. Já consegue? Beleza, muito bom isso, hein? Isso vai gerando, isso estimular o salto com os 2 pés, vai gerar bastante confiança e autonomia nele. Tá? Pular com o pé só, vê lá, tá? O início, vai pular 2, 3 vezes, vai parar, tá? Mas já pode estimular pular com o pé só. Arremessar e tentar agarrar a bola. Né? Você joga a bola bate, cai, já está segurando, tá? 3, de 4, 5 anos, já tem que ter essa habilidade aí. Escovar os dentes com mais coordenação, vestir-se quase sozinho, tá? Às vezes vai ter dificuldade com uma coisa, mas já consegue se vestir sozinho, deixa, mesmo que demore um pouquinho, acorda mais cedo, se for o caso, tá? Usar tesoura, tá? Pô, estamos precisando fazer isso lá. Botar mais tesoura para as crianças, porque a gente vai fazendo a avaliação, tem coisas que eles desenvolvem muito bem, tem outras que demoram um pouco mais, mas precisa ser estimulado. Tesoura é muito importante, tá? 4, 5 anos. Desenhar de forma simples, então dá oportunidade para ele desenhar, ele tenta copiar alguma coisa, mas começa já a ter formas, mesmo que simples, já começa a ter forma de desenho. Vê lá, se só não está o rabisco, você já está tendo alguma forma. Pô, se não tiver, precisa estimular um pouco mais, tá? A coordenação, ela já começa a influenciar na autoestima, tá? 4 e 5 anos. Já viu? Ô pai, consegui fazer isso. Ô pai. Já começa já a se sentir o cara, porque ele está desenvolvendo habilidade motora. Isso é muito bom, isso é sinal. Quando ele começa a vir tirar onda, é porque a autoestima dele está melhorando. Tá? 5, 6 anos. Quem tem 5, 6 anos? 5, 6 anos. Nossa, não sei tudo bem. Você também. Vamos lá. 5, 6 anos. Integração entre coordenação motora fina e grossa. Então ele já pode amarrar o tênis. 5, 6 anos. Amarrar o tênis. Bicicleta com ou sem rodinha, já tem condições, tá? Ele já consegue escrever algumas letras, beleza. Recortar com mais precisão. Participar de jogos com regras simples. Tá? Pode botar para joguinhos simples. Organizar materiais, bota para organizar os materiais, a mochila e os brinquedos. É uma fase crucial para as habilidades escolares. Tá? Nessa faixa etária, né, quais habilidades escolares que ele precisa ter ali no dia a dia. Então, estimular a autonomia dele na organização, né, no dever de casa, na atenção com as coisas também. Tá? 8 a 10 anos, aqui já começa, 8 a 10 anos é o último, tá? Quem tem 8 a 10 anos? Eu, a Ana e mais quem? Beleza, ótimo. 10 anos. 7 a 8 entra onde? 7 a 8 eu pulei? Não, 5. Aqui você pode colocar de 7 a 10 anos. 7 um pouco mais grosseiro, tá? Porque ali já começa que a gente chama de combinação das habilidades motoras. Então fica entre os 7 e os 11 anos até, dependendo, tá? Então vamos lá. Movimentos complexos como dribles, basquete, drible do futebol, vai levar o filho para a praça? Ensina ele a driblar, que ele já começa a ter condições. Saltos, não só salto para frente, salto para trás, saltos complexos, salto girando, salto com o pé só, salta correndo e salta, entendeu? Já consegue fazer isso com giros. Ele já começa a ter uma noção de estratégia no jogo, né? Nossa, poxa, tá difícil driblar aquele, mas eu tô percebendo, você dá um toque de estratégia, ó, você não tá ganhando por causa disso, faz assim, ele já começa a ter ali uma certa capacidade de formatar estratégias para se superar. Tá atento a isso, tá, gente? Você não precisa ser nenhum especialista em esporte, nenhum especialista em coordenação motora, é só prestar atenção, tá? E ter esse tipo de conhecimento do que ele é capaz e do que ele não é de fazer. Ele começa a ter uma escrita mais rápida e organizada, vê lá se está escrevendo rápido, se está escrevendo organizado nessa faixa etária. Ele consegue ter um controle corporal em diversos ambientes. Ele consegue ter uma percepção do corpo dele no espaço, mesmo em ambientes instáveis, aquáticos, ele consegue ter uma consciência corporal. Tem crianças que têm um déficit disso,
parece que quando muda o ambiente ele se sente inseguro. Então, assim, é bom estimular ele em diversos ambientes, na areia, na grama, no piso duro, na água, e até em ambiente um pouco escorregadio, tá? Com segurança, oferecendo segurança, bom? Ele começa a ter um planejamento motor. Ele começa, bom, o Lucas jogou uma bola para mim, eu consigo calcular o tempo que essa bola vai chegar aqui e me antecipar para poder segurar a bola. Então dá esses estímulos. Vai para a praça, ó, vira de costas. Na hora que eu bater o pé no chão ou falar, você vira, você joga a bola na direção, ele começa a desenvolver essa capacidade de organizar o corpo dele para antecipar o movimento. Bom, é um pouco cansativo isso, mas eu acho importante para a gente desenvolver na gente a atenção nos nossos filhos. Porque às vezes por desconhecimento, você olha para dentro da sua casa, você não sabe se o seu filho está numa condição boa ou não está. Às vezes sabe, mas às vezes você acha que ele está ruimzinho. Não, às vezes ele está péssimo. Ou às vezes ele está mais ou menos, não, até que está. É só ajustar um pouquinho aqui para mim. Isso se torna algo importante. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar algumas direções, né? Posso dizer assim, direções para você olhar para o seu filho. Você já entende agora que ele precisa se desenvolver no ponto de vista físico, para ele performar mais dentro da sala de aula, para ele se sentir mais seguro, para ele desenvolver autoestima, para ele ter um convívio social mais saudável, para ele ter um gosto maior pelo esporte, porque ele vai se sentir confiante. Não, mas eu consigo fazer isso, eu consigo chutar uma bola, eu consigo segurar uma bola, eu consigo correr, eu consigo saltar. Você já entende que a coordenação motora é boa. Então a gente precisa ter algumas atitudes práticas para que a gente não fique só na teoria e ver o que pode mudar, o que pode melhorar, né? Meu filho começou a fazer, mas quais são as modalidades mais indicadas por especialistas? Por que eles indicam mais algumas atividades para as crianças, mais umas do que outras? Porque a atividade que eles indicam mais, ela contempla a necessidade motora da criança. Ela supre isso. É a ginástica, que foi muitas das vezes martelada, porque o pessoal achava que a ginástica ela é alto rendimento, né? Já associa meio que diretamente a ginástica ao alto rendimento. A ginástica artística é uma excelente modalidade, porque tudo isso que eu falei contempla, tá? Artes marciais, tá? A arte marcial ela é a segunda mais indicada. Então, depende muito da escola, mas você já pode pegar a partir de 2, 3 anos de idade, tá? Ginástica infantil. Tem o Robson Furlan, ele tem uma academia para criança de ginástica, né? Ele abriu agora, ele trabalhava só como personal, mas ele abriu uma academia e ele, como é que atende crianças de 2 anos, né? Um formato de aula, porém, para crianças de 2 anos é necessária a presença dos pais. Mas a partir de 3 anos já com autonomia, já pode deixar a criança lá para ela desenvolver um formato de aula diferente, tá? E arte marcial, porque a arte marcial, além de contemplar um amplo repertório motor, tem a questão comportamental também, né? Principalmente essas artes marciais que trazem, todas são boas, tá? A arte marcial, não vou falar muito de filosofia, isso porque ele está falando de criança. Depende muito do professor, né? Então, quando for colocar arte marcial, olha, vê como é que é o professor lá, como é que é a conduta dele. Se ele não trata a criança como um adulto em miniatura, senão ele pode traumatizar o seu filho, frustrar. Se ele realmente usa da natureza das crianças para poder ensinar, né? Conta a história para poder, né? Monta um repertório lá, conta um enredo, e dentro daquele enredo ele coloca o conteúdo. Se ele contempla, se dentro da aula dele não é só golpe que ele fica dando, mas ele trabalha também as habilidades fundamentais, porque o objetivo de qualquer esporte na infância é para construir base motora. Você vai trabalhar os golpes, você vai trabalhar os elementos da ginástica? Vai. Mas numa criança de 3 a 6 anos, 70% da aula precisa ser de habilidades motoras fundamentais e 30% de movimentos específicos do esporte. Para as crianças menores. Depois essa proporção vai mudando conforme a criança for desenvolvendo, tá? Preste atenção se o seu filho tem uma boa relação com o treinamento físico, tá? Eu tenho certeza que alguns de vocês vão olhar, puxa, o filho não gosta de
treinamento físico. Ele odeia. Mas toda criança gosta de brincar, sim ou não? Toda criança, principalmente dos 3 aos 6 anos, usam o imaginário para aprender, sim ou não? Toda criança, ela precisa de desenvolver autoestima. Ela não sabe disso. Ela precisa, sim ou não? Precisa se sentir segura. Então, não é a modalidade, não é o treinamento físico, mas é a estrutura da aula, tá? Procure uma estrutura da aula que o professor entenda a natureza da criança, para que ele consiga colocar o conteúdo técnico, o conteúdo físico, mas sem a criança deixar de ser criança. Isso é o importante, porque se toda criança gosta de brincar, toda criança vai gostar de treinar quando a aula é bem estruturada. Então não fica achando que o seu filho não gosta de treinar, não é isso. O seu filho provavelmente não teve ainda uma boa relação com o treinamento físico. Ele não precisa nem saber que está treinando. Em alguns casos, lógico, não precisa nem saber. Mas ele vai estar treinando e para ele vai estar mais brincando que treinando. E o professor vai conduzindo e vai trazendo ele para o essencial no decorrer do tempo. Tente, na medida do possível e até do impossível, levar os seus filhos para a praça, para brincar. Tira um tempo, pelo menos uma vez por semana. Estimule ele, tá? A presença do pai nesse desenvolvimento motor do filho é muito importante. É muito importante. O seu filho se sente mais seguro quando você está brincando com ele. Então pode ser o início do treinamento físico com o seu filho. A sua relação junto com ele, tá? E galera, desculpa, mas eu vou ter que falar. Dá o exemplo. Eita ferro, hein? Dá o exemplo. Se seu filho te ver treinando, ele vai querer te imitar. Eu tenho que falar. Vai ser bom para todo mundo, tá? Desenvolvimento físico não é só bom para criança, não, é bom para adulto também. Dá o exemplo. Não precisa ser manual, mas se você for treinar, sei lá, filma você treinando, mostra para o seu filho, se for numa academia, faz uma flexão de braço perto dele, entendeu? Filho, vamos treinar um pouquinho aqui, alguma coisa para ele ver você fazendo. Caramba, meu pai faz, minha mãe faz, eu vou fazer. Pensando nisso, então eu comentei com a Ana, eu vou deixar para vocês, não sei como é que vocês estão treinando, espero que estejam, tá? Eu sei da correria de todo mundo, eu sei da dificuldade, eu sei do cansaço, eu sei das vezes da noite de sono mal dormida, eu sei da falta de tempo, né? Eu sei de tudo isso. Mas enquanto a gente não desperta de que algo é realmente importante, a gente nunca vai fazer. Então primeiro você precisa, caramba, cara, eu preciso disso. Eu preciso muito disso. Hoje a gente falou dos nossos filhos, né, das crianças. Você está saindo daqui, nossa, meu filho precisa realmente. Mas eu estou falando de você também, tá? Estou falando de todo mundo, porque você vai criar um ambiente dentro da sua casa de cuidado, autocuidado. Isso vai trazer muita coisa boa, né? Vai trazer muita coisa boa quando você começa a mudar, porque vai chegar uma hora que ele vai falar, pô, pai, você mandou treinar, você mandou fazer, você não faz nada. E a hora que ele vai falar mal da barriga, vai falar, pô, pai, como é que é? Fala, tá? Minha filha deu uma desleixada, essa barriga está crescendo. Repara, gente. Repara mais do que a gente imagina, mais do que a gente imagina. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu tenho uma franquia de um aplicativo, que ele é tipo um streaming, né? Uma Netflix de fitness. O que é isso? São várias videoaulas. Pode ser para sedentário, lá tem treino para criança, lá tem treino para mulher, lá tem treino para homem, tem para quem vai fazer teste de aptidão física, tem dietas para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa, tudo feito por especialista, tá, gente? Para quem quer ganhar massa muscular, assim, vai atender qualquer um que esteja aqui, a não ser se você tem alguma limitação física, tá?
que vai te impedir de fazer, você tem que conversar com o médico, né? Conversar com o médico aí, para ver se você tem, às vezes tem uma lesão grave, não que você não possa treinar, são raríssimas As impossibilidades. o que vai realmente te impedir de treinar, muito raro, né? Você vai ter que adaptar o treino, lógico. Mas, por exemplo, lá na videoaula tem, para quem nunca treinou, fica uma pessoa fazendo de forma mais simples e outra de forma mais complexa e vai explicando o passo a passo de cada exercício. Eu estou fazendo isso, vou dar 30 dias, depois eu vou bloquear. Porque se não fez em 30 dias, não vai fazer mais, né? Vou ficar lá. E eu vou dar o suporte para quem quiser fazer, tá? Eu vou botar lá no WhatsApp, André, qual que você acha que é o programa mais indicado para mim? Ó, começa por esse aqui, faz tal e tal dia, né? Lá tem para mulheres que tem diástase abdominal, né? Teve filho aí, a maioria desenvolve diástase, tem lá, tem a ginástica hipopressiva, enfim, tem a barriga negativa, né? Que trabalha bem a musculatura interna do abdômen, tem tudo isso lá. Vou mandar o link pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp não, vou mandar para vocês acessam, eu vou tomar conhecimento de quem acessar, que cai a notificação para mim, tá? Ninguém é obrigado, é só um incentivo, bom? Vou abrir aqui para algumas perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, tá? A gente tem feito aqui na escola um trabalho, né? Até para dar um retorno do trabalho que eu tenho feito com as crianças, eu tenho visto algumas crianças evoluírem bastante, tá? Algumas crianças já vêm aí né? Já vem com DNA de atleta mesmo e tem outras que não, tem outras que têm mais dificuldade mesmo. Tá? A gente procura, no final de cada bimestre, dar esse feedback, principalmente para, olha, faz isso, tenta fazer isso com ele. Eu peço para vocês que quando a gente der esse feedback, se tiver alguma dificuldade de colocar em prática aquilo que eu estou colocando, chega para mim e fala, André, poxa, não tem como. Dá um retorno, porque a gente tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema motor da criança. E às vezes a gente trocando uma ideia, a gente consegue ver uma forma de estar resolvendo isso dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades. Mas o foco aqui é fazer com que todas as crianças que entrem no Fragata tenham ótimos níveis de coordenação motora. Tá? O colégio não vai conseguir chegar muito longe sozinho. Espero que eu tenha despertado alguns para a importância do desenvolvimento motor na infância e me coloco à disposição para tirar dúvida e para poder ajudar o filho de vocês de qualquer outra forma. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigada, André. Você sugeriu aí levar na praça e tal, de fato tem brinquedos, mas existe potencial da gente conseguir fazer alguma coisa em casa mesmo? Claro. Essa coisa que você falou de jogar bola, fazer um circuito. Precisa de espaço, né? Espaço e criatividade. Tá? E precisa de um espaço físico aberto, necessariamente? Não, é bom, o espaço físico aberto é bom, a criança se sente melhor no espaço físico aberto. E o sol também, né? Ajuda bastante, mas não tem. É o que dá para fazer. Se não dá para levar na praça, faz em casa, entendeu? Dá um jeito. Eu faço um apartamento. Ai meu Deus do céu, daqui a pouco o apartamento está metade dele destruído, já também tá. Sofá rasgado, mas enfim, mas faz. Então, falando de oferecer em casa, uma coisa que eu já fiz agora, eu destravei o Homem-Aranha que mora dentro do Vicente, agora eu tenho que segurar, que foi embora. E o que a gente fazia, o que eu fiz muito com o João também, foi circuito com as coisas com móveis. Eu colocava cadeira, almofada, um cabo de vassoura, e daí ele tinha que pular de um pro outro, passar por baixo, pular uma almofada, rolar por cima do não sei o quê. E tudo coisa que eu E ele estava na Disney, né? Ele ficava esperando e montava. E o interessante é que chegou ao ponto deles montarem o próprio circuito. Eu já quero fazer isso. Eles já têm uma noção, quanto a gente usa a cadeira, para quê? A cadeira depois vem o quê? Então o João fazia muito isso. E ele montava o circuito dele e eu assim, mãe, agora eu vou fazer assim, depois eu vou pular e dar um jeito, depois eu vou pular. E ele mesmo ia fazendo a organização, né? Vai prevendo o próprio movimento ao ponto de planejar o movimento que quer fazer, né? Sim. Isso é tudo aí simples, Não, parece. Eles vão criar. Você dá um estímulo, daqui a pouco ele já vem com um monte de movimento.
eles começam a criar, porque meio que desbloqueia. Olha pai que eu estou fazendo, olha pai que eu É estou uma fazendo. boa coisa para fazer, inclusive na hora de fazer o almoço, por exemplo. Que é né, você precisa ter ali meia hora de uma atenção mais focada. O que você faz naquele momento? Eu ia botando almofada, troço, colcha, enrolava, tinha que se enrolar. E eu fiquei inventando do jeito que dava ali. Nessa fase, um filho dá muito mais trabalho do que esse, não sei, não deve dar mais do que esse. Mas um filho dá muito, exige muito, né? Porque só você, inclusive. E aí, pra eu conseguir fazer alguma coisa, eu ia fazendo, botando as coisas. E agora, e lá na cozinha, faz assim. Eu chamava, agora não sei fazer o quê. E aí foi assim. Com o tempo, depois veio a irmã, que já puxa ele pra fazer também. E o pequeno teve um atraso de desenvolvimento motor. Com 4 meses foi a gente deu uma diagnosticada, assim, tá com atraso, hipotonia na parte superior, assim, bem importante. E aí fui com a ajuda de uma fisioterapeuta na época, ela foi me dando vários exercícios e a gente foi fazendo. E aí foi uma coisa muito simples, a gente tava na pracinha, aqueles brinquedos com a escadinha